O ouro tilinta antes mesmo de a espada sair da bainha. Em Constantinopla, o som das moedas não é só comércio. É política, é obediência, é a respiração do Estado. E, por trás das paredes de mármore e mosaicos que refletem a luz do Bósforo, como se o próprio mar tivesse sido polido, cresce um rapaz, que aprende cedo demais uma lição simples e cruel. No Império Romano do Oriente, ninguém reina sozinho. Até conseguir reinar sozinho, Basílio nasce por volta de 958, no coração de uma dinastia que se acostumou a vencer. É filho de Romano II, imperador jovem, elegante, cercado de perfumes e intrigas, e de Teófano, mulher de inteligência cortante, cuja presença na corte é tão luminosa quanto perigosa. A infância de Basílio não é a infância de um príncipe de contos. É a infância de um herdeiro em um palácio onde cada corredor tem ouvidos, cada servo tem um patrono, cada general tem uma ambição guardada como punhal na manga. O título que o acompanha desde cedo, Porfirogênito, nascido na púrpura, não é poesia. É uma sala específica do grande palácio, revestida de pedra porfíria, roxa, dura, cara, importada de longe. Ali, nascer significa ser marcado como legítimo. Mas legitimidade, em Bizâncio, é um escudo de ouro. Brilha, impressiona. E ainda assim, pode ser arrancado das mãos se o braço que o segura for fraco. Romano II morre quando Basílio ainda é criança. A morte de um imperador em Constantinopla nunca é apenas morte. É abertura de comportas. Teófano, viúva e mãe de herdeiros pequenos, precisa de proteção. E proteção, na linguagem do século X, costuma vir com armadura e com preço. Ela se casa com Nicéforo Focas, o general austero, o homem de guerra, o conquistador de Creta, que entra na capital como salvador e passa a governar como imperador. Para Basílio, isso significa crescer sob a sombra de um padrasto que cheira a campanha. Couro, suor, poeira, ferro. Nicéforo é devoto, quase asceta, mas também é o tipo de homem que sabe que o trono se segura com disciplina e medo. Só que Bizâncio não tolera por muito tempo um imperador que aperta demais. Nicéforo cai assassinado em 969, numa noite de conspiração, lâminas e silêncio. O novo homem forte é João Tzimices, outro general, outro vencedor, outro protetor dos herdeiros. Basílio e seu irmão Constantino crescem assim. Imperadores no nome, menores na prática, cercados por adultos que governam em seu lugar. E que, ao mesmo tempo, juram lealdade à dinastia e calculam o próprio futuro. É um aprendizado de desconfiança, não a desconfiança teatral, de quem vê traição em todo canto por paranoia. Uma desconfiança metódica, quase administrativa. Basílio observa, guarda, lembra e, enquanto isso, o império funciona como uma máquina enorme que não pode parar. Impostos recolhidos em moedas de ouro sólido, o nomisma. Navios cruzando o Egeu. Mensageiros levando ordens seladas. E nas fronteiras, fortalezas que precisam de guarnição, trigo, flechas, ferraduras. O século X é um tempo de expansão e de tensão. Os exércitos bizantinos avançam no Oriente, tomam cidades, pressionam emirados muçulmanos, negociam com príncipes armênios e georgianos. No Ocidente balcânico, porém, a Bulgária, que já foi domada e que já foi temida, volta a se erguer. E não como um inimigo simples, de campo aberto. A Bulgária é montanha, desfiladeiro, floresta, fortaleza em crista de pedra. É guerra que não termina com uma batalha bonita. Termina com anos de desgaste, fome, deserção e com a paciência de quem sabe esperar. O inverno fazer o trabalho? Quando João Tzimices morre, em 976, Basílio tem por volta de 18 anos. 18 anos em Bizâncio não é juventude romântica. É idade suficiente para ser usado, para ser derrubado, para ser coroado de novo por alguém mais forte. Ele é, formalmente, o Basileus, mas o império, na prática, está nas mãos de um homem que não usa coroa. Basílio Lecapeno, o Paracoimomenos, o que dorme ao lado. Título que soa doméstico, quase humilde, mas que significa controle do acesso ao imperador, controle do palácio, controle das nomeações, controle do tesouro. Um eunuco poderoso, experiente, sobrevivente de reinados, mestre em fazer e desfazer carreiras. O jovem Basílio entra no governo como quem entra numa sala já ocupada. Há cadeiras, há mapas, há contas, há selos, e há gente que não pretende levantar. A corte é um organismo. Famílias antigas, burocratas treinados, generais que se consideram donos das províncias, monges influentes.
Patriarcas, comerciantes, embaixadores estrangeiros, todos falam em Roma, todos se dizem romanos, todos se curvam diante do imperador. E todos têm uma agenda. Basílio, desde cedo, escolhe um estilo que parece quase uma provocação. Não é o imperador de banquetes intermináveis, de caçadas exibicionistas, de generosidade espalhafatosa para comprar aplausos. Ele é austero, reservado. Trabalha, lê relatórios, ouve petições e, sobretudo, aprende a linguagem mais importante do poder bizantino: a linguagem do dinheiro e da terra. Porque o império não é sustentado apenas por vitórias militares. É sustentado por um sistema fiscal que, quando funciona, é uma maravilha de continuidade romana. Registros, arrecadação, cobrança, punição para inadimplência, redistribuição para pagar soldados e manter fortalezas. Só que esse sistema tem inimigos internos, e eles não usam turbante nem falam línguas estrangeiras. Eles falam grego, frequentam igrejas, têm sobrenomes ilustres, são os grandes proprietários, a aristocracia militar e fundiária da Anatólia. Homens que comandam tropas locais, que acumulam terras, que transformam camponeses livres em dependentes, que compram aldeias inteiras como quem compra um rebanho. Para um imperador jovem, isso é um perigo mortal, porque quem controla a terra controla homens. Quem controla homens controla exércitos. E quem controla exércitos pode, num ano de crise, decidir que o império precisa de outro imperador. Basílio sente o cerco antes mesmo de ver a lâmina. Ele é o centro de uma teia, e a teia aperta. Enquanto Constantinopla calcula, a Bulgária se move. Após a morte do antigo czar e a pressão bizantina de décadas anteriores, o poder búlgaro se reorganiza sob líderes regionais, e um nome começa a se impor: Samuel. Não é um rei de salão. É um comandante de fronteira, moldado por emboscadas e marchas. Ele entende o terreno, entende que enfrentar Bizâncio em campo aberto é pedir para ser esmagado pela disciplina e pela logística imperial. Então ele faz outra coisa. Ataca onde dói, recua quando precisa, toma fortalezas, corta rotas, transforma a guerra em sangria lenta. E Basílio, recém-chegado ao trono efetivo, precisa responder. Só que responder não é apenas mandar tropas. É garantir que as tropas obedeçam a ele, e não a algum magnata que sonha com a púrpura, o ouro e o ferro. O ouro para pagar, o ferro para punir. E entre os dois, a vontade do imperador. No começo, essa vontade ainda é testada. Basílio Lecapeno, o eunuco, mantém as rédeas. Nomeações passam por ele. Favores passam por ele. O jovem imperador é observado como se fosse um cavalo novo. Bonito, legítimo, mas ainda não domado. E Basílio, que não é homem de explosões teatrais, começa a fazer o que sabe: acumular controle em silêncio. Ele se aproxima do exército, mas não como um príncipe brincando de soldado. Ele entende que a autoridade imperial, para ser real, precisa ser vista no campo, precisa ser sentida na marcha, na distribuição de ração, na inspeção de armas, no julgamento de oficiais. Um imperador que não aparece vira um selo numa carta. Um selo pode ser falsificado. A primeira grande tentativa de Basílio de impor sua marca vem com a campanha de 986 contra a Bulgária. É um movimento que, no papel, faz sentido. Atacar o coração inimigo, tomar Serdica, a atual Sófia, e mostrar que o império não está paralisado por disputas internas. Serdica é chave, é nó de estradas, é porta de montanhas, é ponto de controle entre o Danúbio e a Macedônia. Tomá-la seria como cravar um prego no mapa. Mas mapas não sangram. Homens sangram. A campanha revela o que a corte costuma esconder sob cerimônias. A guerra é logística. É estrada. É mola. É trigo que apodrece se chover demais. É água que falta se o verão for seco. É disciplina que se quebra quando a marcha se alonga e o soldado começa a pensar na casa distante. Basílio leva um exército grande, mas grandeza, em terreno hostil, pode virar peso. Cercar Serdica exige tempo. Tempo significa suprimentos. Suprimentos significam linhas de comunicação. Linhas de comunicação, em montanhas, significam vulnerabilidade. Os búlgaros não precisam vencer uma batalha gloriosa. Precisam apenas esperar o momento certo para transformar a retirada bizantina em desastre. E é isso que acontece nas portas de Trajano, perto de Trajanópolis. Um desfiladeiro. Um corredor de pedra e floresta. Um lugar onde a coluna imperial se estica, onde a retaguarda não vê a vanguarda, onde o pânico corre mais rápido que qualquer mensageiro. A derrota de 986 não é só militar, é política. Um imperador jovem, tentando provar força, volta ferido no prestígio.
E, em Bizâncio, prestígio é uma moeda tão real quanto o ouro. Quando ele cai, outros começam a pagar por ele. A notícia corre pela Anatólia como fogo em palha seca. Basílio falhou. Basílio é jovem. Basílio pode ser substituído, e os grandes generais, homens com sobrenomes que carregam exércitos, começam a se mexer. O império, nesse momento, parece uma casa com duas frentes de incêndio. Do lado de fora, Samuel e a Bulgária. Do lado de dentro, a aristocracia militar que vê no caos uma oportunidade. E no centro, um imperador que precisa aprender a ser mais duro do que o mundo ao redor. Basílio volta a Constantinopla e encontra o palácio ainda cheio de sorrisos. Sorrisos são perigosos. Ele começa a cortar, não com espetáculo, mas com decisões. E a primeira grande decisão é se livrar do homem que o mantém na coleira. Basílio Lecapeno. O eunuco cai em desgraça. É afastado, exilado, suas propriedades confiscadas. Não é apenas vingança, é sinal, um sinal para a corte. O imperador não é mais um menino sob tutela, um sinal para os magnatas. O centro voltou a morder. Só que derrubar um ministro poderoso não resolve o problema maior. Pelo contrário, abre espaço para que os generais rebeldes tentem ocupar o vazio. E eles tentam. A década de 980 é marcada por nomes que soam como trovões na história bizantina. Bardas Esclero e Bardas Focas. Não são aventureiros. São membros de famílias militares gigantescas, com redes de clientela, com prestígio de campanha, com soldados que os seguem por lealdade pessoal. Eles conhecem as províncias, conhecem as fortalezas, conhecem os caminhos. E, sobretudo, conhecem a fraqueza estrutural do império. A distância entre Constantinopla e a Anatólia, entre o palácio e o campo, entre o decreto e a espada. Basílio, ainda consolidando seu poder, vê a rebelião como uma doença que precisa ser cauterizada, porque se ele marchar com tudo contra a Bulgária, os magnatas tomam a capital. Se ele ficar na capital, a Bulgária avança. É um jogo de equilíbrio em que qualquer passo em falso custa o trono. O jovem imperador começa a construir seu método. E esse método tem duas faces. A primeira é a disciplina fiscal. Basílio entende que o exército não é apenas coragem, é pagamento. Soldado sem soldo vira bandido. Oficial sem recompensa vira conspirador. E para pagar, é preciso arrecadar. Arrecadar significa enfrentar os grandes proprietários que tentam escapar de impostos, que compram isenções, que transformam aldeias em propriedades protegidas por mosteiros ou por patronos influentes. Basílio não tem paciência para isso. Ele quer o ouro no cofre. Quer o Estado acima das famílias. A segunda face é a centralização do comando. Ele não pode permitir que generais se tornem reis em tudo, menos no nome. Ele precisa de oficiais que dependam dele, de tropas que o reconheçam, de uma guarda que não seja comprada por outro. E, enquanto ele aperta essas engrenagens, a vida na capital continua com sua teatralidade própria. Procissões religiosas atravessam ruas estreitas. Incenso sobe em colunas invisíveis. Ícones brilham à luz de velas. No hipódromo, as facções ainda existem como memória de um passado em que multidões derrubavam imperadores. Agora, são mais controladas. Mas o povo continua sendo um termômetro. O imperador aparece em cerimônias, sim, mas não se dissolve nelas. Ele é visto e depois desaparece para trabalhar. Isso para muitos é estranho. Um basileus deveria ser generoso, acessível, quase paternal. Basílio parece outra coisa. Um administrador com coroa. A derrota de 986 também ensina outra lição. A Bulgária não será vencida com uma única campanha. Será vencida com repetição, com paciência, com estrangulamento. Mas para repetir campanhas, é preciso estabilidade interna. E a estabilidade interna, em Bizâncio, não se pede, se impõe. Basílio começa a se aproximar de um ideal antigo, quase romano. O imperador como comandante supremo e juiz supremo, acima de facções. Só que ele vive num mundo em que facções são o ar que se respira. Então ele respira, mas não se embriaga. Há algo quase monástico nele. E não é metáfora fácil. Basílio não se casa. Não produz herdeiro. Não constrói uma imagem de dinastia ampliada por alianças matrimoniais, como tantos antes dele. Isso não é apenas escolha pessoal. É política. Casar significa abrir a porta para outra família entrar no palácio. Exigir cargos, exigir terras, exigir influência. Basílio prefere o isolamento ao risco. Prefere ser temido a ser amado. E, ao mesmo tempo, essa escolha planta uma semente de futuro incerto. Sem filho, a sucessão fica pendurada num fio. Mas isso ainda é futuro. No fim dos anos 970 e começo dos 980,
O presente é sobrevivência. O Império, apesar de tudo, ainda é uma potência extraordinária. Sua moeda é respeitada. Sua burocracia escreve e arquiva. Seus engenheiros mantêm muralhas. Seus diplomatas sabem prometer e ameaçar com a mesma elegância. E, no entanto, basta uma derrota num desfiladeiro para que o edifício trema. Basílio aprende a usar o medo como ferramenta, mas não o medo cego, o medo direcionado. Ele pune quando precisa, recompensa quando convém. E, sobretudo, não esquece. Em Bizâncio, memória é arma. Um favor lembrado vira dívida. Uma traição lembrada vira sentença. A corte observa esse jovem que não sorri muito. Alguns o chamam de rude. Outros de simples. Há quem o considere limitado por não amar as artes do palácio. Mas os mais atentos percebem outra coisa. Ele está construindo uma forma de poder que não depende de charme. Depende de controle. E controle, no Império, começa pelo controle do tempo. Basílio passa longos períodos em campanha, mas também longos períodos em Constantinopla, reorganizando, nomeando, auditando. Ele quer saber quanto entra, quanto sai, quem deve, quem sonega. Quer saber quais temas, as províncias militares, estão fortes, quais estão infiltradas por lealdades pessoais. Quer saber quais fortalezas têm guarnição real e quais existem só no papel. O ouro e o ferro. O ouro para manter a máquina. O ferro para impedir que a máquina seja roubada? A Bulgária, nesse mesmo período, se expande. Samuel aproveita a distração bizantina e avança pela Macedônia. Pressiona a Tessália, ameaça Rotas. Ele não precisa tomar Constantinopla. Precisa apenas mostrar que o Império não consegue proteger seus próprios súditos nos Balcãs. Isso corrói a autoridade imperial. E a autoridade, de novo, é moeda. Basílio sente a humilhação de 986 como uma ferida que não fecha. Não porque ele seja vaidoso, mas porque ele entende o que ela significa. Enquanto ele for visto como fraco, os magnatas internos se sentirão autorizados a tentar. E, enquanto os magnatas tentarem, ele não poderá concentrar forças contra Samuel. É um círculo. Então ele começa a quebrar o círculo pelo lado de dentro, ele se cerca de homens que dependem dele. Ele fortalece a guarda palaciana, ele presta atenção ao exército profissional, aos tagmata, tropas mais diretamente ligadas ao centro, menos às províncias. Ele observa quem comanda o quê, e quando a próxima crise vier, e ela virá, ele quer estar pronto. Há uma cena recorrente na vida de um imperador bizantino. O momento em que ele recebe relatórios de fronteira, mensageiros chegam cobertos de poeira, trazendo cartas seladas, listas de baixas, pedidos de reforço. O imperador quebra o selo, lê e decide. Basílio, ao contrário de muitos, não delega isso com facilidade. Ele lê. Ele pergunta. Ele manda chamar oficiais. Ele quer detalhes. Quantos homens? Quantos cavalos? Quanto trigo? Qual estrada está segura? Qual ponte caiu? Qual fortaleza tem água suficiente para um cerco? Isso parece pequeno. Não é. É assim que se constrói um estado que vence guerras longas. E, ao mesmo tempo, é assim que se constrói uma reputação. A de um homem que não se distrai, um homem que não dorme no poder, um homem que, quando jovem, foi mantido como símbolo, e que agora quer ser substância. A Constantinopla de Basílio é uma cidade de contrastes. O brilho das cúpulas e o cheiro dos mercados, o canto litúrgico e o grito do vendedor de peixe, o mármore frio das igrejas e a lama das ruas depois da chuva. No inverno, o vento do mar corta como lâmina. No verão, o calor faz o ar tremer sobre as pedras. E dentro do palácio, a vida é uma coreografia de hierarquias. Quem entra primeiro, quem fala, quem se ajoelha, quem beija a mão, quem recebe um olhar. Basílio não se deixa hipnotizar por isso. Ele usa a coreografia quando precisa, mas não vive para ela. Isso irrita alguns. Assusta outros. Porque um imperador que não busca a aprovação é mais difícil de manipular. Ainda assim, ele não é um santo. A austeridade dele não é pureza. É ferramenta. Ele pode ser implacável. Pode ser frio, pode tratar pessoas como peças. E, num império onde a misericórdia é celebrada em sermões, a frieza imperial pode parecer quase antinatural. Mas Basílio não está tentando ser amado por cronistas. Está tentando sobreviver e vencer. A derrota de 986 também muda a forma como ele encara a guerra. Ele aprende que não basta coragem imperial. É preciso método. E método, para ele, significa preparar o terreno. Garantir que, quando ele marchar de novo para os Balcãs, não haverá um Bardas qualquer, levantando o estandarte na Anatólia. Significa que o tesouro estará cheio. Significa que as rotas estarão abastecidas. Significa que os comandantes saberão que a desobediência não será perdoada. E,
Enquanto ele prepara isso, o império vive uma espécie de tensão suspensa. Todo mundo sabe que algo vai estourar. Os magnatas não aceitam facilmente um jovem que tenta cortar suas asas. A Bulgária não vai parar de atacar. O Oriente continua exigindo atenção. E o tempo, esse inimigo silencioso, corre. Basílio não tem herdeiro. E cada ano que passa torna a questão da continuidade mais pesada, mais perigosa. Mas por enquanto ele é jovem. E a juventude, quando combinada com disciplina, pode ser mais assustadora do que a experiência. Porque a experiência às vezes cansa. A disciplina não. Basílio começa a aparecer mais como comandante, não apenas como figura cerimonial. Ele se aproxima dos soldados, compartilha a dureza da campanha, dorme em tendas, come o que há. Isso cria uma ligação que a corte não entende bem. A corte acredita em distância, em sacralidade, em imperador como quase ícone. Basílio, sem abandonar a sacralidade do cargo, adiciona outra camada, a do chefe que está presente. E presença, em guerra, é meio caminho para a obediência. Ao mesmo tempo, ele não abandona Constantinopla ao acaso. Ele sabe que o palácio é um campo de batalha sem sangue aparente. Ele mantém olhos e ouvidos. Ele controla nomeações. Ele reduz a autonomia de certos cargos. Ele tenta impedir que um único homem concentre poder como Basílio Lecapeno concentrou. Ele aprendeu com o próprio cativeiro político o ouro e o ferro. O ouro para comprar lealdade institucional. O ferro para quebrar lealdade pessoal. E assim, entre 976 e o final da década de 980, Basílio II vai deixando de ser apenas o porfirogênito que sobreviveu à infância perigosa. Vai se tornando o tipo de governante que Bizâncio raramente produz em estado puro. Um imperador que não quer apenas reinar, quer governar. Um imperador que entende que o império é uma máquina e que a máquina precisa de manutenção constante, não de discursos. A Bulgária continua lá, como uma sombra nas montanhas. Samuel continua se movendo, testando fronteiras, explorando fraquezas. E os magnatas continuam olhando para Constantinopla como quem olha para um prêmio. Mas algo mudou desde 986. O jovem que voltou derrotado pelas portas de Trajano não desapareceu em vergonha. Ele voltou com uma lista mental de erros, de nomes, de necessidades. E em Bizâncio, listas são perigosas. Porque, quando o imperador começa a transformar memória em política, o império inteiro sente, nos impostos cobrados com mais rigor, nas terras que deixam de ser intocáveis, nos oficiais que são substituídos, nos generais que percebem que o centro não está mais adormecido. O palácio ainda brilha, as igrejas ainda cantam, o mar ainda bate nas muralhas. Mas por trás do brilho, uma coisa se endurece, um temperamento, um método, uma vontade. E quando a próxima tempestade interna estourar, quando os grandes nomes da Anatólia decidirem que chegou a hora de tomar o que acreditam, merecer, eles não encontrarão mais um rapaz cercado por tutores. Encontrarão um imperador que aprendeu, na derrota e na humilhação, a linguagem mais antiga do poder, a de fazer o ouro obedecer e o ferro falar. A tempestade interna não chega com trovões, chega com cartas, com selos quebrados em salas silenciosas, com mensageiros que evitam olhar nos olhos. Chega com a notícia de que, em algum ponto da Anatólia, um estandarte foi erguido alto demais, e que homens armados começaram a jurar fidelidade não ao basileus em Constantinopla, mas a um nome antigo, pesado, familiar para qualquer soldado que já tenha marchado sob o sol da Capadócia. Bardas Esclero. O sobrenome por si só já é um mapa. A família Esclero é dessas que não precisam explicar de onde vem. Vem do exército, vem das fronteiras, vem do hábito de mandar. Bardas não é um rebelde de ocasião. É um general que já provou valor, que já comandou, que já distribuiu soldo e punição, que já fez homens atravessarem rios gelados e voltarem vivos. E, num império onde a guerra é profissão e a profissão cria clientelas, um general vitorioso não carrega apenas cicatrizes, carrega seguidores. A rebelião de Esclero não nasce do nada. Ela é o resultado de décadas em que as grandes casas militares da Anatólia foram acumulando terra como quem acumula armas. Terra significa renda. Renda significa cavalo, armadura, séquito. Séquito significa poder local. E poder local, quando o centro parece vacilar, vira pretensão imperial. O jovem Basílio II, ainda com o gosto amargo das portas de Trajano na boca, entende isso com uma clareza quase física. Se ele permitir que um magnata transforme províncias em feudos pessoais, Constantinopla vira apenas um palco bonito para a coroação do próximo usurpador.
Só que esmagar um magnata não é como esmagar um inimigo estrangeiro. Contra um estrangeiro, a propaganda é fácil. Bárbaro, infiel, invasor. Contra um Bardas, a coisa é mais suja. Ele é romano, ortodoxo, fala a mesma língua, conhece os mesmos ritos e pode até citar os mesmos santos. Ele pode dizer que não está traindo o império. Está salvando o império de maus conselheiros, de eunucos, de burocratas, de um jovem imperador mal orientado. É sempre assim. A rebelião interna em Bizâncio raramente se apresenta como rebelião. Apresenta-se como correção de rumo. E a correção de rumo, quando vem com lanças, costuma ser mortal. Basílio tem um problema adicional. Ele ainda está consolidando o próprio controle sobre o aparelho do Estado. A máquina fiscal funciona sim, mas funciona porque homens específicos fazem funcionar. Os registros de impostos, as listas de propriedades, as ordens de cobrança, os armazéns de grão, os contratos de fornecimento para o exército. Tudo isso depende de uma burocracia que pode ser lenta, corruptível ou simplesmente aterrorizada por um general que se aproxima com tropas. E o exército, por sua vez, não é um bloco único. Há os tagmata, mais ligados ao centro, e há as forças provinciais, mais suscetíveis à influência dos grandes comandantes locais. Um usurpador inteligente sabe onde tocar. Não precisa conquistar Constantinopla de imediato. Precisa primeiro tornar a Anatólia ingovernável para o imperador legítimo. Esclero tenta exatamente isso. Ele se move como quem conhece o tabuleiro. Busca apoio entre oficiais, promete recompensas, distribui cargos futuros como se já fosse Basileus. E por um tempo, parece que o império vai repetir um velho pesadelo. O centro cercado por rebeliões enquanto as fronteiras externas sangram. Mas Bizâncio também tem uma tradição antiga, a de combater um usurpador com outro. Não por amor ao caos, mas por cálculo. Se um magnata se ergue, o imperador pode tentar esmagá-lo com forças leais, ou pode soltar contra ele um rival, alguém com prestígio, suficiente para dividir o campo rebelde. É uma política perigosa, porque você alimenta o lobo para que ele morda outro lobo. Depois precisa ter força para acorrentar o sobrevivente. Basílio, ainda jovem, ainda aprendendo a ser o único centro de gravidade, recorre a essa lógica. Contra Esclero surge Bardas Focas. O nome Focas é ainda mais carregado. É uma dinastia de generais, de conquistadores, de homens que já vestiram a púrpura. Nicéforo II Focas, o padrasto de Basílio, foi imperador. A família tem prestígio, tem redes, tem memória de poder. Bardas Focas, o jovem, não é um simples comandante. É herdeiro de uma tradição de guerra e de ambição. Colocá-lo contra Esclero é, ao mesmo tempo, uma solução e uma ameaça. Por alguns anos, o Império vive essa dança venenosa. Esclero se levanta, Focas é usado para contê-lo e o centro tenta manter o equilíbrio. Há batalhas, há cercos, há deserções, há cidades que abrem portões para um lado num mês e para o outro no mês seguinte. Porque a lealdade, quando o futuro é incerto, vira uma aposta. E no meio disso, Basílio II observa e aprende. Aprende que a guerra civil não é apenas choque de exércitos. É guerra de mensagens, de promessas, de medo. Aprende que um selo imperial vale pouco se não vier acompanhado de homens capazes de fazê-lo valer. Esclero acaba derrotado e, por um tempo, neutralizado. Mas a neutralização de um magnata raramente é definitiva. Um homem como ele não desaparece. Ele é exilado, ou confinado, ou mantido como peça para ser usada mais tarde. E, enquanto isso, o outro lobo, Bardas Focas, cresce. Cresce em prestígio, em confiança, em apetite. Basílio, que já havia derrubado o eunuco Basílio Lecapeno para não ser tutelado, agora enfrenta algo mais perigoso do que um ministro. Enfrenta um general com sangue de imperador e com soldados que o amam. E o momento em que Focas decide se erguer é o momento em que o Império percebe que a derrota de 986 não foi apenas uma derrota contra búlgaros. Foi um sinal para dentro, um convite para a aristocracia militar testar o trono. Em 987, Bardas Focas se proclama imperador. Não é um gesto simbólico. É uma declaração de guerra ao próprio conceito de porfirogênito. É dizer em voz alta que nascer na púrpura não basta. É preciso merecer a púrpura com espada e com apoio de homens. E para tornar a declaração real, Focas faz o que todo usurpador precisa fazer. Tenta controlar as rotas, os recursos, as cidades-chave. Tenta, sobretudo, cortar Constantinopla do seu oxigênio. A Anatólia. A Anatólia é o celeiro de soldados e de comandantes. É onde as famílias militares têm suas bases.
É onde se recrutam cavaleiros, onde se criam cavalos, onde se armazenam grãos para campanhas. Se um usurpador domina a Anatólia, Constantinopla vira uma ilha cercada por mar e por intriga. Pode ter muralhas, pode ter ouro, pode ter cerimônia. Mas sem homens, o ouro vira peso morto. Basílio II, então, se vê diante de uma escolha que define seu reinado. Ou ele cede, negocia, compra tempo com concessões, aceita ser um imperador, entre outros. Ou ele aposta tudo numa vitória total, mesmo que isso signifique recorrer a alianças que a corte consideraria humilhantes. Ele aposta tudo. E aqui, o som do ouro volta a tilintar com força. Porque para vencer uma guerra civil, não basta coragem. É preciso pagar. Pagar tropas leais, pagar suprimentos, pagar informantes, pagar a velocidade. E, quando o império está dividido, o pagamento precisa ser ainda mais convincente, porque o risco de morrer do lado errado é maior. O ouro, nesse momento, não é luxo. É munição. Basílio também entende outra coisa. Ele precisa de uma força militar que não esteja enraizada nas redes aristocráticas da Anatólia. Precisa de homens que não tenham parentesco com Focas, que não tenham terras a perder se o usurpador vencer, que não estejam presos a juramentos locais. Precisa de estrangeiros. Mercenários, sim, mas mercenários de um tipo específico. Guerreiros com reputação de disciplina brutal, de lealdade ao pagamento, de eficácia em combate corpo a corpo. E é aí que o Império olha para o norte, para além do Mar Negro, para o mundo da Rus de Kiev. A Rus não é um estado bárbaro no sentido simplista. É uma rede de principados, de rotas fluviais, de comércio de peles, cera, escravos, prata. Kiev é um nó. E seu príncipe, Vladimir, é um homem que também joga o jogo do poder com pragmatismo. Ele quer legitimidade, quer prestígio, quer uma religião que una e fortaleça. Quer, sobretudo, entrar no circuito diplomático do mundo civilizado aos olhos bizantinos. E, se possível, entrar pela porta mais alta. Casamento com uma princesa porfirogênita. Para Bizâncio, casar uma princesa nascida na púrpura com um governante estrangeiro é algo que se faz com extrema relutância. É como se a própria púrpura fosse diluída, mas Basílio II está com o pescoço na lâmina. E ele sabe que, se cair, não haverá pureza dinástica alguma para preservar. Haverá apenas outro general no trono, distribuindo terras aos seus e enfraquecendo o Estado. Então, o acordo se desenha com a frieza de um contrato militar. Vladimir envia tropas, guerreiros do norte, muitos deles escandinavos, ou influenciados por essa cultura de combate, homens acostumados a machado, escudo, disciplina de grupo. Em troca, recebe a mão de Ana Porfirogênita, irmã de Basílio, e a promessa de integração religiosa. O batismo, a entrada formal da Rus no cristianismo ortodoxo, com todas as consequências culturais e políticas que isso carrega, é uma troca monumental. Para Basílio, é ferro importado. Para Vladimir, é ouro simbólico. A ligação com Constantinopla, a cidade que, para o mundo cristão oriental, é quase uma segunda Jerusalém em mármore. Quando esses homens do norte chegam, eles não chegam como figurantes. Eles chegam como uma presença física que muda o equilíbrio. Imagine o impacto em Constantinopla e nos campos de batalha. Guerreiros altos, barbas, línguas estranhas, armamento diferente. Uma reputação de ferocidade que precede o próprio passo. Eles não têm parentes na Anatólia. Não têm terras a defender. Têm soldo, têm contrato. E têm uma função. Ser o punho do imperador contra os punhos dos magnatas. Dessa semente nasce o que se tornará a Guarda Vareg, uma das instituições militares mais famosas do Império. Guarda pessoal do Basileus. Estrangeira, temida, símbolo de que o imperador pode buscar força fora das redes internas quando as redes internas apodrecem. Mas naquele momento, não há tempo para mitos. Há tempo para marchas. Bardas Focas, confiante, tenta consolidar sua posição. Ele sabe que precisa de uma vitória decisiva, algo que faça cidades e oficiais hesitantes escolherem seu lado por medo e por oportunismo. Ele se move em direção ao estreito, ao ponto onde a Anatólia olha para a Europa e onde Constantinopla sente o hálito do inimigo. O cenário é o tipo de cenário que Bizâncio conhece bem. Água, correntes, navios e a sensação de que o império inteiro pode ser estrangulado. Por quem controla as passagens? Em 989, perto de Ábidos, ocorre o choque que decide a rebelião. Abidos não é apenas um nome,
é um lugar estratégico no Helesponto, onde o estreito se estreita, onde o controle do tráfego naval e militar é vital. Ali, a guerra civil deixa de ser uma série de manobras e vira um momento de tudo ou nada. As fontes falam da morte de Bar das Focas de forma quase teatral. Ele teria caído do cavalo, talvez por ataque súbito, talvez por colapso físico no meio da tensão, e sua morte teria quebrado o moral de suas forças. Em guerras civis, a morte do líder não é apenas perda de comando, é perda de sentido. Um exército que luta por um homem, quando o homem cai, precisa decidir em segundos se continua por uma causa abstrata, ou se foge para salvar a pele. E na maioria das vezes foge. Basílio vence. E a vitória não é apenas militar. É psicológica. É a prova de que o porfirogênito não é um fantoche. É a prova de que o centro pode, sim, esmagar uma das maiores casas militares do Império. E quando o centro prova isso, o resto do corpo treme. Mas a guerra civil não termina como um corte limpo. Ela termina como uma ferida cauterizada, com cheiro de carne queimada, com dor que permanece, com cicatrizes que deformam. Porque, mesmo com Focas morto, ainda há redes, ainda há oficiais comprometidos, ainda há fortalezas que hesitam. E, como se o destino quisesse testar Basílio até o limite, Bardas Esclero reaparece como peça de xadrez que alguém tirou da caixa de novo. Esclero, que havia sido neutralizado, retorna ao jogo em meio ao caos. Por um breve momento, parece possível que ele e os remanescentes do Partido de Focas se unam, ou que Esclero tente aproveitar o vácuo para se impor. É o tipo de situação em que o Império pode cair numa espiral. Um usurpador derrubado, outro surgindo, e o trono virando prêmio de guerra anual. Basílio não permite. Ele trata Esclero com uma mistura de dureza e cálculo. Não é apenas matar o inimigo. Às vezes matar cria mártir. Às vezes exilar cria foco de conspiração. Às vezes perdoar cria dívida. Basílio escolhe o que serve ao Estado e ao seu controle. Esclero acaba rendendo-se e é mantido sob vigilância, neutralizado de forma definitiva por volta de 991-995, num processo em que o imperador vai fechando portas, uma a uma, até que não reste saída. E, enquanto isso, o imperador faz algo que parece menos dramático do que uma batalha, mas é mais decisivo a longo prazo. Ele reorganiza a relação entre o trono e a aristocracia. A Guerra Civil ensinou a Basílio que o perigo não é apenas um general ambicioso. O perigo é o sistema que permite que um general ambicioso tenha base econômica e militar suficiente para desafiar o Estado. E essa base é a terra. Terra acumulada, terra comprada de camponeses endividados, terra anexada por meio de proteção oferecida por grandes senhores, terra transformada em latifúndio que escapa ao controle fiscal e que, ao mesmo tempo, produz cavaleiros e homens armados. O Império, desde antes de Basílio, já tentava conter isso com legislação. Proteger pequenos proprietários, impedir que os poderosos, os dinatoi, engolissem as aldeias. Mas leis, em Bizâncio, são como muralhas. Impressionam, mas precisam de guarnição. Basílio decide ser a guarnição. Ele não quer apenas decretos. Quer execução, quer cobrança, quer confisco quando necessário. Quer que o Estado volte a ser o maior proprietário de poder, não apenas o maior produtor de cerimônias. E aqui o ouro volta a ser protagonista. Porque o ouro não é só arrecadação, é instrumento de disciplina. Quando o Estado cobra impostos com rigor, ele não está apenas enchendo cofres, está lembrando a todos que existe um centro. Quando o Estado impede que grandes senhores escapem de obrigações fiscais, ele está cortando as pernas financeiras de futuras rebeliões. Quando o Estado mantém camponeses livres e proprietários, ele está preservando a base de recrutamento e de tributação que sustenta o exército. Basílio, nesse sentido, transforma a guerra civil em administração. Ele não sai dela apenas com inimigos mortos. Sai dela com uma visão mais dura do que precisa ser feito para que o Império não viva, refém de suas próprias elites militares. E isso tem um custo humano e político, porque para muitos aristocratas, Basílio passa a ser visto como inimigo de classe. Um imperador que não entende a nobreza militar, que não respeita as tradições de recompensa por serviço, um imperador que prefere burocratas e estrangeiros a grandes famílias romanas, um imperador que, em vez de distribuir terras como prêmio, quer recuperá-las como base fiscal. Isso cria ressentimento. Ressentimento silencioso, que não explode enquanto o imperador está forte, mas que fica guardado como brasa sob cinza. Basílio, porém, não governa para ser querido por magnatas. Ele governa para que o Estado sobreviva.
e para que ele, pessoalmente, não seja derrubado. A vitória sobre Focas e a neutralização de Esclero também mudam a forma como o exército olha para o imperador. Antes, ele era o jovem porfirogênito que falhou nos Balcãs. Agora, ele é o homem que enfrentou as maiores casas militares do império e venceu. Isso pesa. Pesa nos acampamentos, onde soldados contam histórias ao redor do fogo. Pesa nas fortalezas, onde comandantes decidem se obedecem a uma ordem difícil. Pesa na própria Constantinopla, onde a corte aprende a medir palavras. E no palácio, Basílio faz questão de não deixar que outro paracoimomenos se torne rei sem coroa. Ele distribui funções, controla acessos, impede concentrações perigosas. A lição de Basílio Lecapeno não foi esquecida. O imperador não quer alguém dormindo ao lado do seu poder. A presença dos varegues, por sua vez, não é apenas militar, é simbólica. Um imperador que pode chamar homens do norte para protegê-lo está dizendo aos magnatas: eu não dependo de vocês. E isso é uma ameaça direta ao modelo aristocrático de poder, em que o trono precisa negociar constantemente com as grandes casas para obter tropas e comandantes. Basílio tenta inverter a equação. As grandes casas devem depender do trono para manter posição e riqueza. Mas nada disso acontece num vácuo. Enquanto o império se devora por dentro, Samuel, nos Balcãs, respira. Ele aproveita. Ele avança, ele toma cidades, pressiona regiões, faz o império parecer incapaz de proteger seus próprios territórios europeus. A guerra civil, portanto, não é apenas um drama interno, é um presente estratégico para o inimigo externo. Basílio sabe disso, e isso o corrói, porque ele não é um imperador que aceita perder território como preço de estabilidade interna. Ele quer ambos. Quer esmagar os magnatas e quer esmagar a Bulgária. Quer o impossível. E por algum tempo, parece que o império não tem fôlego para duas frentes. É aí que o método de Basílio começa a se revelar com nitidez. Ele escolhe prioridades em sequência, não em paralelo. Primeiro, ele garante que ninguém dentro do império possa derrubá-lo. Só depois ele volta o olhar com toda a força para fora. É uma decisão fria, quase cruel para as populações balcânicas que sofrem ataques e ocupações. Mas do ponto de vista do Estado, é lógica. Um imperador que cai não liberta os Balcãs. Entrega-os. A guerra civil também ensina a Basílio a importância de controlar não apenas generais, mas também a narrativa de legitimidade. O casamento de Ana com Vladimir, por exemplo, não é só aliança militar. É demonstração de que a dinastia macedônica ainda tem capacidade de fazer e desfazer destinos fora de suas fronteiras. É dizer ao mundo: Constantinopla ainda é o centro que distribui prestígio. Mesmo quando está ferida, ainda é o lugar ao qual outros querem se ligar. E, internamente, a vitória sobre Focas permite a Basílio fazer algo que antes seria impensável: punir e confiscar em escala. Propriedades de rebeldes são tomadas, redes são quebradas. Alguns são cegados, outros tonsurados e enviados a mosteiros, outros exilados. A punição bizantina tem essa característica. Ela não precisa matar para destruir. Cegar é retirar a capacidade de governar, porque um imperador cego é, em teoria, incapaz de reinar. Tonsurar é retirar do mundo político e empurrar para o mundo monástico. Exilar é cortar a rede local. Confiscar é cortar o músculo econômico. O ferro aqui não é apenas espada em batalha, é instrumento jurídico e corporal. É a violência do Estado aplicada com método. E o ouro, ao mesmo tempo, é reorganizado. Basílio quer um tesouro que não seja refém de doações e favores. Ele quer reservas. Quer capacidade de financiar campanhas longas. Quer pagar tropas sem depender de empréstimos de magnatas? Quer, em outras palavras, transformar o império num estado fiscal militar em que a guerra não seja improviso, mas rotina administrada. Isso exige uma atenção quase obsessiva aos detalhes. O imperador se envolve em questões que outros deixariam para ministros: auditorias, revisões de registros, nomeações de cobradores, inspeções de armazéns. Ele quer saber onde o dinheiro vaza. Quer saber quais províncias estão subdeclarando. Quer saber quais mosteiros e quais grandes senhores estão usando imunidades para escapar. E quando encontra, ele aperta. A corte, acostumada a imperadores que brilham em cerimônias e delegam o resto, vê um homem que prefere o trabalho ao espetáculo. Isso cria um tipo diferente de medo. Não o medo do tirano caprichoso, mas o medo do chefe que lê tudo, que lembra tudo, que não se distrai. Um chefe assim é difícil de enganar. E em Bizâncio, enganar o chefe é uma arte antiga. Basílio não elimina a arte, ele a sufoca. E, no entanto, há uma ironia cruel.
Ao construir um sistema tão dependente da sua presença pessoal, da sua energia, da sua vigilância, da sua capacidade de manter magnatas sob controle, ele está, sem querer, criando um império que funciona como extensão do seu próprio corpo. Enquanto ele está vivo e atento, a máquina ronca. Quando ele não estiver, quem terá a mesma disciplina? Quem terá o mesmo apetite por detalhes? Quem terá a mesma disposição para enfrentar as grandes casas sem medo de ser odiado? Essa pergunta fica no ar como fumaça de lamparina em corredor fechado. Ninguém a diz em voz alta, mas ela existe. Por ora, o que existe é o resultado imediato. Por volta de meados da década de 990, Basílio II finalmente tem algo que não teve desde que subiu ao trono efetivo: liberdade de ação. A Anatólia está mais quieta. As grandes rebeliões foram esmagadas. Os nomes bardas, que por anos soaram como ameaça, agora soam como aviso do que acontece a quem tenta. E o imperador, que passou a juventude lutando contra romanos, pode enfim voltar-se com mais consistência contra o inimigo que o humilhou em 986 e que durante a Guerra Civil cresceu nas sombras: Samuel e a Bulgária. Mas ele não volta como o jovem que marchou confiante para Serdica e caiu num desfiladeiro. Ele volta como um homem endurecido por guerra interna. Um homem que aprendeu que a maior fortaleza de Bizâncio não é uma muralha de pedra. É a capacidade de transformar ouro em obediência e ferro em destino. E quando essa capacidade está concentrada numa única mão, o império parece invencível. Parece. Porque, mesmo no auge do controle, o mundo bizantino continua sendo um mundo de pessoas, de ambições, de famílias que esperam a próxima fraqueza. E Basílio, ao vencer a guerra civil, não destruiu a aristocracia. Ele apenas a colocou de joelhos. Joelhos dobrados não significam corações convertidos. O ouro tilinta nos cofres. O ferro repousa nas armas. E, nas montanhas dos Balcãs, o inimigo externo ainda respira, esperando o próximo erro, a próxima distração, o próximo inverno. Basílio não pretende dar esse presente de novo. Ele aprendeu, com sangue romano derramado por romanos, que a guerra mais perigosa é aquela que acontece dentro de casa. Porque ela decide se a casa terá forças para enfrentar o mundo lá fora. O caminho para a Bulgária não começa numa estrada, começa num inventário. Em Constantinopla, onde o mármore do grande palácio devolve o eco de passos apressados e onde o cheiro de cera queimada se mistura ao de pergaminho recém-raspado, Basílio II faz o que poucos imperadores têm paciência de fazer. Ele conta. Conta moedas, conta sacas de trigo, conta cavalos, conta homens e, sobretudo, conta os dias, porque a guerra contra Samuel não é uma campanha de verão, dessas que terminam com um tratado assinado sob uma tenda e uma procissão triunfal na capital. É uma guerra de décadas, uma guerra de montanha, de garganta estreita, de fortaleza em rochedo, de aldeia que some na neblina e reaparece como emboscada. Uma guerra em que o inimigo não precisa vencer sempre, basta não perder de vez. E Basílio, que já aprendeu na própria pele o preço de subestimar os Balcãs, não vai mais marchar como quem vai a uma parada. O ouro e o ferro, o tilintar e o rangido. O reinado dele tem esse ritmo, como se o império inteiro respirasse em dois sons alternados: o cofre abrindo e a cota de malha sendo ajustada. Quando ele volta a olhar para o oeste, o mapa que encontra não é o mapa de 986. Samuel, o homem que as fontes bizantinas chamam de rei dos búlgaros e que os seus chamam de czar, não governa um estado frágil esperando ser esmagado por uma única batalha. Ele governa uma máquina de resistência. O coração do poder búlgaro pulsa em Ohrid e Prespa, em torno dos lagos e das montanhas da Macedônia. Mas seus braços alcançam longe, para o Vale do Vardar, para as passagens que levam à Tessália, para as rotas que ameaçam a própria Grécia. E, mais importante, Samuel governa um território que favorece o defensor. Não é a planície onde a cavalaria pesada decide o dia. É o terreno onde um punhado de homens pode segurar um exército inteiro, se souber onde colocar pedras e lanças. Basílio sabe que, se repetir o erro de 986, avançar rápido, confiar em promessas de rendição, deixar a retaguarda vulnerável, ele não perde apenas uma batalha, ele perde autoridade. E autoridade, em Bizâncio, é uma moeda tão real quanto o nomisma de ouro. Então ele muda o método. Não é mais a busca de um golpe único. É a paciência do estrangulamento. A guerra começa a parecer menos heróica e mais mecânica. Fortalezas, uma por uma. Cidades, uma por uma.
Pontes, passos, depósitos de grão, oficinas de flechas, pastagens onde se alimentam cavalos. Basílio transforma o conflito numa série de operações que, vistas de longe, parecem pequenas, mas que, somadas, vão fechando o punho em torno do estado de Samuel, e isso exige logística. Exige uma logística que não aparece em mosaicos, mas decide impérios. Imagine o exército bizantino em marcha. Colunas longas, poeira levantada por milhares de pés. O brilho irregular de elmos sob um sol, que muda rápido nas montanhas. Aos tagmata, tropas mais ligadas ao centro, com disciplina de quartel e orgulho de guarda imperial. Há contingentes temáticos, homens das províncias, que conhecem o peso de defender fronteiras e que carregam no rosto a dureza de quem vive entre colheita e convocação. Há mercenários, e entre eles, os varegues, com seus machados e sua fama, estrangeiros que não entendem as intrigas locais, mas entendem perfeitamente o som do pagamento e o comando curto. E atrás do exército, sempre atrás, vem a cauda. Carroças, mulas, bois, artesãos, ferreiros, médicos, escribas, cozinheiros, carregadores. Vem o trigo em sacas, o vinho em odres, o sal, o queijo duro, a carne seca. Vêm as cordas para pontes improvisadas, as estacas para paliçadas, as ferramentas para abrir caminho onde não há caminho. Vêm os engenheiros, porque nos Balcãs a guerra é, muitas vezes, uma disputa entre pedra e madeira. Muralhas e torres, arietes e catapultas, fossos e escadas. Basílio não é um imperador que fica em Constantinopla enviando ordens perfumadas. Ele vai. Ele dorme em tenda, ele acorda com o frio mordendo os dedos. Ele vê o barro colar nas botas. Ele sente o cheiro de cavalo molhado e de fumaça de acampamento. E ao estar presente, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Controla os generais, para que nenhum deles se torne grande demais. E controla o ritmo da guerra, para que ela não se transforme em aventura pessoal de algum comandante ambicioso. Samuel, do outro lado, não é ingênuo. Ele não espera o imperador em campo aberto para ser esmagado. Ele ataca onde dói. Ele desce rápido, saqueia, recua. Ele usa o inverno como aliado, porque o inverno nos Balcãs não é apenas frio, é isolamento. Estradas viram lama, rios sobem, passos ficam perigosos. Um exército grande, longe de seus depósitos, pode morrer sem que o inimigo precise lutar. Morre de fome, de doença, de deserção. Basílio responde com o que ele sabe fazer melhor: transformar guerra em administração. Ele cria depósitos, ele reforça guarnições, ele reconstrói fortalezas em pontos-chave. Ele não quer apenas vencer batalhas. Quer tornar impossível para Samuel viver de incursões. Quer que cada avanço búlgaro encontre uma muralha, uma torre, um destacamento pronto. E pouco a pouco, o império volta a ocupar o espaço que havia perdido. Não como um raio, como uma maré. No virar do milênio, a guerra entra numa fase que parece repetitiva para quem lê nomes e datas, mas que, para quem vive, é exaustão pura. Campanhas anuais, marchas, cercos, retiradas, voltas, o mesmo vale atravessado de novo. A mesma fortaleza vista de longe, como um dente escuro no alto de um rochedo, o mesmo trabalho de cortar árvores para construir máquinas de cerco, o mesmo som de martelos, o mesmo cheiro de suor e couro. Basílio aprende a não se apaixonar por um objetivo único. Se uma fortaleza resiste demais, ele não se deixa prender por orgulho. Ele contorna. Ele toma outra, ele corta a rota de abastecimento, ele volta depois. A paciência dele é uma arma. E a paciência, quando vem acompanhada de ouro suficiente para manter o exército pago e alimentado, vira uma forma de crueldade. O inimigo percebe que não está enfrentando um homem que vai se cansar e ir embora. Está enfrentando um Estado que decidiu que o tempo trabalha para ele. Entre 1000 e 1013, as fontes registram uma sequência de operações que, juntas, mudam o equilíbrio. Basílio retoma e fortalece posições na Bulgária Oriental e no nordeste dos Balcãs. Pressiona ao longo do Danúbio e, ao mesmo tempo, avança no coração macedônio do poder de Samuel. Não é uma linha reta, é um cerco em espiral. E há um detalhe que costuma escapar quando se fala apenas de campanhas. A guerra é também uma disputa por pessoas, por elites locais, por bispos, por chefes de aldeia, por comandantes de fortaleza que, diante de um cerco longo, começam a pensar no futuro dos filhos. Basílio entende isso com instinto quase clínico. Ele alterna terror e clemência como quem alterna ferramentas. Uma cidade que resiste pode ser punida com dureza exemplar.
Uma cidade que abre os portões pode receber garantias, manutenção de propriedades, até mesmo cargos. Ele quer que a rendição pareça racional, quer que a resistência pareça suicídio, e ao mesmo tempo, ele sabe que a Bulgária de Samuel não é apenas um exército. É uma identidade política e religiosa. O patriarcado búlgaro, a rede eclesiástica, a ideia de um Estado cristão rival de Constantinopla, tudo isso dá coesão. Então Basílio não luta apenas com lanças. Ele luta com a igreja, com nomeações, com promessas de autonomia limitada, com a capacidade de dizer a um bispo local: você continuará sendo bispo, só mudará a quem você menciona nas orações. O ouro compra soldados, o ouro compra silêncio, o ouro compra transições. Mas o ferro é o que fica na memória. Em 1001, 1002, 1003, 1004. Os anos se empilham como pedras de uma muralha. Samuel resiste. Ele ainda consegue golpes que humilham guarnições bizantinas. Ainda consegue aparecer onde não se espera. Ainda consegue manter a guerra viva. E Basílio, por mais metódico que seja, não é imune ao desgaste. Cada campanha custa. Custa dinheiro, custa homens, custa tempo. E o tempo, para um imperador sem herdeiro direto, tem um peso especial. Cada inverno passado, entenda, é um inverno a menos para garantir que o que ele constrói não desmorone depois. É por isso que, quando chega 1014, a guerra já não é apenas uma disputa de fronteira. É uma obsessão imperial. É a necessidade de fechar o ciclo iniciado com a derrota de 986. É a necessidade de provar, não para os búlgaros, mas para o próprio império, que Basílio não é o homem que caiu nas portas de Trajano. É o homem que aprendeu. O cenário decisivo daquele ano não é uma capital brilhante. É uma passagem, um gargalo. Um lugar onde a geografia decide o destino. Clídio. Uma garganta estreita na região do rio Estrimão, onde as montanhas parecem se aproximar para esmagar quem tenta passar. Samuel, experiente, faz o que um defensor inteligente faz. Fortifica. Levanta paliçadas, barreiras, entrincheiramentos. Transforma a passagem num muro vivo. Obriga o inimigo a atacar de frente, sob flechas, sob pedras, sob lanças. Basílio chega com o peso de um império. Mas peso, em garganta estreita, pode virar desvantagem. Um exército grande se comprime, perde mobilidade e vira alvo, e por dias de calor, poeira, gritos, tentativas frustradas, a posição búlgara segura. O som do ferro é constante. Escudos batendo, lâminas raspando, setas cravando em madeira. O cheiro é de sangue e resina. É aqui que a guerra de Basílio mostra o que ela se tornou. Não uma sequência de bravatas, mas um jogo de paciência e manobra. Enquanto a frente ataca e fixa o inimigo, uma força contorna. Sobe por trilhas difíceis, por caminhos que não são caminhos, guiada por homens que conhecem a montanha e por oficiais capazes de manter disciplina onde um passo em falso é morte. O nome que aparece nas fontes para essa manobra é Nicéforo Chífias, um dos comandantes de confiança. E então, num momento que decide o dia, a retaguarda búlgara é atingida. O que era muralha vira armadilha. O que era posição defensiva vira corredor de pânico. Porque, numa garganta, quando o inimigo aparece atrás, não há para onde correr. Há apenas compressão. Gente empurrando gente. Homens tentando virar com escudos presos em corpos. Cavalos enlouquecendo. Oficiais gritando ordens que ninguém consegue ouvir. A batalha de 29 de julho de 1014 não é apenas vitória. É colapso. E o colapso produz prisioneiros. Muitos prisioneiros. Aqui entra o episódio que cola para sempre o epíteto ao nome de Basílio. Bulgaróctono. Matador de búlgaros. Não porque ele tenha matado todos naquele dia, a morte em batalha é comum, mas porque ele transforma a vitória em mensagem política, de uma brutalidade calculada. As fontes falam do cegamento em massa dos prisioneiros búlgaros, com um em cada 100 deixando um olho para guiar os demais de volta. É uma imagem que atravessa séculos, porque é quase impossível de imaginar sem sentir náusea. Fileiras de homens tateando, tropeçando, sangrando, guiados por poucos que ainda enxergam, voltando para casa não como soldados derrotados, mas como prova ambulante de que resistir tem um preço que vai além da morte. Isso não é um acesso de fúria momentânea. Basílio não é um imperador impulsivo. É, justamente, o contrário. É um homem que usa o terror como instrumento administrativo. Ele quer quebrar a capacidade de Samuel de continuar a guerra. Quer quebrar o moral. Quer quebrar a ideia de que a resistência é sustentável. E funciona. Samuel, ao ver os seus homens retornarem assim, a tradição diz que ele teria sofrido um choque tão grande que, pouco depois,
morre. Não é apenas um líder abalado, é um Estado abalado. Porque um estado de resistência depende de crença. Depende de que as pessoas acreditem que vale a pena continuar. E quando a guerra começa a produzir não apenas mortos, mas sobreviventes mutilados em massa, a crença apodrece. Samuel morre em 1014. A Bulgária não cai imediatamente, porque estados não são cortados como corda. Há sucessores, há tentativas de reorganização, há fortalezas que ainda resistem, há comandantes que ainda acreditam que podem negociar. Melhor se segurarem mais um ano. Mas a morte de Samuel abre uma ferida de sucessão. E feridas de sucessão, em tempos de guerra, infeccionam rápido. Basílio sente o cheiro. E avança. Os anos seguintes são a fase em que a máquina que ele construiu mostra sua eficiência máxima. Ele não dá espaço para que um novo Samuel se consolide. Ele pressiona, toma posições, oferece termos a elites locais, isola fortalezas, corta rotas. Ele aparece onde precisa aparecer. Como se o império inteiro tivesse um único olhar fixo nos Balcãs. E, ao mesmo tempo, ele não esquece a lição da Guerra Civil. Não permitir que generais acumulem glória demais. Ele distribui comandos, alterna homens, mantém todos dependentes do favor imperial. A vitória deve ser do Basileus, não de um novo magnata com ambição. A guerra búlgara nessa fase é também uma guerra de papel, de cartas de rendição, de juramentos escritos, de listas de propriedades que serão mantidas ou confiscadas, de garantias dadas a famílias que aceitam a autoridade de Constantinopla. Basílio não quer transformar a Bulgária num deserto. Ele quer transformá-la em província. E província precisa produzir impostos, recrutas, estabilidade. O ouro volta a tilintar. Porque anexar é caro. Manter guarnições é caro. Pagar oficiais locais é caro. Reconstruir fortalezas é caro. E Basílio, que acumulou tesouro com disciplina fiscal, agora gasta com a mesma disciplina, como quem sabe que o dinheiro não é para brilhar em cerimônia, mas para comprar permanência. Ainda assim, o ferro não desaparece. Ele está sempre ali, como uma ameaça silenciosa por trás de cada negociação. A clemência de Basílio é real, mas é uma clemência que vem com sombra. Quem se rende pode manter terras, quem resiste pode perder olhos, perder filhos, perder tudo. A escolha é apresentada como racional, e quando a escolha é racional, a rendição se multiplica. Em 1018, a Bulgária finalmente se entrega, não como um teatro único, mas como uma sequência de submissões. Fortalezas abrindo portões, líderes locais jurando fidelidade, a estrutura do Estado búlgaro sendo absorvida. Basílio entra, recebe homenagens, confirma privilégios aqui, remove um comandante ali, reorganiza o que precisa ser reorganizado. O Império Búlgaro, que por tanto tempo foi rival e ameaça, torna-se parte do Império Bizantino. Mas o que importa para entender Basílio é como ele faz isso. Ele não destrói tudo por vingança. Ele integra. Ele mantém parte da elite local, porque sabe que governar montanhas com burocratas estrangeiros é receita para a revolta eterna. Ele ajusta a administração provincial, cria temas, instala guarnições, reorganiza a igreja. E, ao reorganizar a igreja, reorganiza a lealdade. Porque no mundo medieval, a oração pública é política. O nome mencionado no altar é um selo tão forte quanto o de cera. E, no entanto, mesmo no triunfo, há algo inquietante, porque a vitória de Basílio é tão completa, tão pessoal, tão dependente da sua energia e da sua presença, que ela parece menos uma instituição e mais um hábito de um homem. Ele venceu porque esteve lá, porque contou moedas, porque marchou, porque puniu, porque perdoou quando convinha, porque não dormiu quando outros dormiriam, porque não delegou quando outros delegariam, porque transformou o império numa extensão da sua vontade. E isso é força. É o auge, mas também é fragilidade disfarçada, porque um império que funciona como extensão de um homem precisa, cedo ou tarde, encarar o momento em que o homem não estará mais, ali para ouvir o tilintar do ouro e o rangido do ferro, e decidir, com a mesma mão firme, quando abrir o cofre e quando desembainhar a espada. Em 1018, quando a última resistência búlgara se dobra, não há um único instante de catarse, como se o mundo parasse para assistir ao Basileus recebendo a coroa do inimigo. Há, em vez disso, uma sensação de trabalho concluído. Um cansaço antigo, acumulado em tendas encharcadas, em botas endurecidas de lama, em mapas dobrados e desdobrados até rasgar nas dobras. A Bulgária não cai como uma torre derrubada por um golpe. Ela se desfaz como tecido gasto, fio por fio, nó por nó.
Até que, de repente, o que parecia sólido é apenas um punhado de linhas na mão de Constantinopla. Basílio entra no território conquistado como quem entra num arquivo. Ele olha para cidades e fortalezas, sim, mas também para listas, para nomes, para famílias, para bispos, para rotas de cobrança, para celeiros, para pontes, para os lugares onde o imposto pode ser recolhido sem que o cobrador seja morto na estrada, porque vencer é uma coisa, manter é outra. E manter, nos Balcãs, significa aprender a falar com montanhas. O ouro e o ferro continuam alternando o ritmo, só que agora o ferro não é apenas o da campanha. É o ferro das guarnições, das chaves de portões, das correntes que fecham depósitos, das ferraduras que marcam a presença imperial em estradas onde antes só se via o pó das incursões búlgaras, e o ouro não é mais apenas pagamento de soldo. É o ouro que compra continuidade, salários de oficiais, manutenção de muralhas, subornos, discretos, doações calculadas a mosteiros, reparos em estradas e, sobretudo, a máquina fiscal que precisa começar a funcionar sem provocar uma explosão. Basílio não é um conquistador que se satisfaz com ruínas. Ele quer províncias. Quer que a terra conquistada produza. E, para isso, ele faz algo que parece quase contraintuitivo para um homem lembrado pelo cegamento de Clídio. Ele preserva propriedades de quem se submete. Preserva dignidades locais, quando elas podem ser transformadas em serviço ao império. Preserva com cuidado cirúrgico a possibilidade de que a elite búlgara continue existindo. Mas agora, com o pescoço dentro do colar bizantino, a Bulgária tinha uma estrutura eclesiástica própria, um centro espiritual que dava coesão ao Estado. Basílio entende que não basta trocar bandeiras em fortalezas. É preciso trocar o eixo da oração pública. E ele faz isso sem esmagar tudo de uma vez, porque esmagar demais cria mártires, e mártires criam revoltas. O patriarcado búlgaro é rebaixado. A igreja local é reorganizada. Ohrid permanece como centro, mas com um estatuto que a coloca dentro da ordem imperial. É um gesto que parece técnico, quase burocrático, mas que na prática redefine o que significa ser cristão naquela região. A liturgia continua. Os padres continuam. Os mosteiros continuam. Só que o mundo agora tem Constantinopla como horizonte inevitável. E há também a administração civil e militar, temas, estruturas de comando, fortalezas guarnecidas, estradas vigiadas. O império não confia apenas na boa vontade recém-adquirida. Ele instala olhos e mãos, Basílio distribui tropas, reforça pontos-chave e faz questão de que a presença imperial não seja um fantasma distante, mas uma realidade, que se vê no mercado, no portão, no posto de cobrança. A paz para ele não é ausência de guerra, é disciplina. Os líderes búlgaros que se rendem não são tratados todos do mesmo modo. Alguns recebem títulos, são incorporados à aristocracia imperial, entram no circuito de honras e obrigações de Constantinopla. Outros são afastados, enviados para longe, dissolvidos em cargos que parecem prestigiosos, mas que os arrancam do chão onde poderiam liderar resistência. É uma técnica antiga do império. Deslocar o perigo, transformar o chefe local em cortesão, trocar a espada pela seda. E com isso, trocar a autonomia pela dependência. E, no entanto, a seda não engana Basílio. Ele conhece a corte. Ele cresceu nela como quem cresce num labirinto de espelhos, onde cada sorriso pode ser uma lâmina. Por isso, mesmo no auge, ele não relaxa. Não se entrega ao prazer de ser celebrado. Não se deixa embriagar por procissões. A vitória para ele é um estado de alerta permanente. A Bulgária foi vencida, mas o mundo não ficou mais simples. Ficou maior. Porque enquanto o Oeste se fecha como um livro finalmente encadernado, o Leste continua aberto, com páginas soltas ao vento. A fronteira oriental do Império, Síria, Armênia, o Cáucaso, é um tabuleiro onde alianças mudam, onde reinos cristãos e potências muçulmanas se equilibram, onde a geografia é tão cruel quanto nos Balcãs, só que com outro clima, outras distâncias, outras formas de guerra. E Basílio, que passou décadas aprendendo a esmagar uma resistência montanhosa, não pretende deixar que o Império pareça forte apenas de um lado. Ele já tinha feito campanhas no Oriente antes, e o Império vinha de uma fase de expansão sob predecessores como Nicéforo Focas e João Tzimices. Mas agora, com a Bulgária anexada, Basílio tem algo raro: liberdade de recursos. Não total. Nunca é total. Mas suficiente para olhar para o Cáucaso com a mesma frieza com que olhou para as fortalezas de Samuel.
E o Cáucaso, com seus reinos e principados, é um lugar onde a política é tão áspera quanto a pedra. Alianças matrimoniais, juramentos, quebrados, reféns, tributos e a constante tentação de chamar um grande império para resolver uma disputa local, até que o grande império decide ficar. A guerra contra o reino da Geórgia, em 1021-1022, não é um capricho tardio de um velho imperador querendo mais glória, é parte de uma lógica de segurança e influência. A região é corredor e barreira ao mesmo tempo. Controlá-la significa proteger a Armênia, garantir rotas, impedir que potências rivais usem o terreno como trampolim. Basílio marcha para lá com a mesma mentalidade de sempre. Não confiar em promessas sem garantias. Não deixar que um aliado se torne ameaça. Não permitir que a periferia se organize sem o centro. As campanhas no Cáucaso têm outro sabor. O ar é diferente. Mais seco em certos vales, mais cortante nas alturas. As distâncias enganam. Um ponto no mapa parece perto, mas a estrada é uma serpente de pedra. O exército precisa de mulas, de guias, de pontes improvisadas, de depósitos avançados. A logística, de novo, é a verdadeira arma. E Basílio, que transformou a guerra em administração, sabe que a vitória começa antes do primeiro choque. Começa no cálculo de quantos dias de grão cabem em quantas carroças, em quantos cavalos podem ser alimentados em qual planície, em quantos ferreiros são necessários, para manter ferraduras inteiras em trilhas que as destroem. Ele não é um homem de discursos inflamados, ele é um homem de presença. E a presença dele, mesmo envelhecida, ainda pesa. Um imperador em campanha é mais do que um comandante. É um símbolo que impede deserções, que reduz a tentação de traição, que faz com que oficiais pensem duas vezes antes de transformar uma vitória em capital político próprio. Basílio aprendeu na juventude que o maior perigo para um basileus pode vir de dentro do próprio exército. E ele nunca esquece. O resultado dessas campanhas orientais é, como tantas coisas no reinado dele, uma mistura de força e negociação. Territórios e fortalezas mudam de mãos. Juramentos são arrancados. A influência bizantina se estende e, ao mesmo tempo, Basílio não se ilude. O Oriente é um sistema de equilíbrios instáveis. Hoje se impõe um tratado. Amanhã, um príncipe morre e o herdeiro muda de lado. Por isso, ele trata cada ganho como algo que precisa ser amarrado com corda dupla. Guarnição e papel. Ferro e ouro. E é aqui que o paradoxo do reinado dele começa a ficar mais visível, como uma rachadura fina numa parede que parece perfeita. Porque tudo funciona. O tesouro está cheio. O exército é temido. As fronteiras em muitos pontos avançaram. A Bulgária, inimiga histórica, foi absorvida. O império parece, aos olhos de contemporâneos e de muitos que viriam depois, no auge. E, no entanto, esse auge tem um preço. Ele depende de um homem que não delega o essencial. Basílio governa como quem segura rédeas curtas. Ele desconfia. Ele vigia. Ele pune. Ele recompensa. Mas sem criar gratidão demais. Porque gratidão demais vira rede de dependência que pode se voltar contra o trono. Ele mantém a aristocracia sob controle com leis e com prática. Confisca quando necessário, impede acumulações perigosas, limita o poder dos grandes proprietários que poderiam transformar camponeses em clientela privada, e com isso transformar o Estado em fachada. A luta dele contra os magnatas não termina com a derrota de Bar das Focas e Bar das Esclero. Ela continua como política cotidiana, como hábito de governo. Há medidas associadas ao reinado dele que visam proteger a base fiscal e militar do império. Impedir que pequenos proprietários, que fornecem impostos e soldados, sejam engolidos por grandes latifundiários, é uma batalha silenciosa, travada em tribunais, em decretos, em inspeções, em confisco de terras adquiridas de forma abusiva. Não é uma guerra que produz canções, mas é uma guerra que mantém o exército de pé. Porque, sem base fiscal, não há soldo. Sem soldo, não há disciplina. Sem disciplina, o império volta a ser presa de generais ambiciosos e de inimigos externos, o ouro e o ferro. Sempre. E no centro de tudo, há um detalhe que parece pessoal, quase doméstico, mas que é político como uma batalha. Basílio não tem herdeiro direto. Ele nunca se casa. Vive com austeridade quase monástica, como se o corpo fosse apenas ferramenta do Estado. A corte, que adora genealogias e alianças matrimoniais, observa isso com uma mistura de respeito e inquietação, porque, em Bizâncio, a sucessão não é apenas uma formalidade, é uma tempestade potencial.
Um imperador forte pode manter a tampa fechada. Um imperador morto abre a panela. O herdeiro natural, por sangue, é o irmão dele, Constantino VIII. Mas Constantino não é Basílio. E isso não é um insulto. É um fato de temperamento e de prática. Basílio passou a vida em campanha e administração dura. Constantino passou a vida à sombra do irmão, com menos experiência de comando real, mais ligado aos prazeres e ao conforto da corte. Enquanto Basílio conta moedas e homens, Constantino conta dias de festa. E o império sabe disso. Os funcionários sabem. Os generais sabem. Os magnatas sabem. E quando um sistema depende tanto da energia de um único homem, a simples expectativa da mudança já começa a corroer a disciplina. Basílio envelhece em movimento. Não como um velho que se recolhe, mas como um velho que insiste. Há algo quase teimoso nisso. Como se ele acreditasse que parar é permitir que o mundo volte a ser perigoso. Ele continua a supervisionar, a decidir, a punir. Continua a ser o centro de gravidade. E ao fazer isso, ele mantém um império forte, mas também impede que outros aprendam a governar com a mesma mão. Ele não cria sucessores políticos, ele cria dependentes. Os últimos anos do reinado têm essa atmosfera estranha de estabilidade tensa. Constantinopla continua brilhando. Cúpulas douradas, mosaicos que capturam a luz como se fosse água, procissões, cerimônias. O grande palácio com seus corredores onde o cheiro de incenso se mistura ao de suor de guardas e ao de tinta fresca em documentos. O comércio continua. O ouro circula. O nomisma bizantino ainda é referência de confiança, mas por trás do brilho há um silêncio de cálculo. Quem será o próximo? Quem vai controlar o exército? Quem vai controlar o tesouro? Quem vai segurar os magnatas? Basílio, que sempre desconfiou de todos. Provavelmente desconfia até do futuro. E ele não é um homem que deixa o destino ao acaso. Ele tenta amarrar o que pode. Mantém o tesouro robusto, porque sabe que dinheiro compra tempo em crises. Mantém o exército pago, porque sabe que soldado sem soldo vira bandido ou vira instrumento de usurpador. Mantém a aristocracia sob vigilância, porque sabe que, no momento em que a mão dele desaparecer, muitos vão testar os limites. Ele tenta em suma deixar o império com músculos e reservas. Mas músculos sem comando podem se mover em direções diferentes. Em 1025, Basílio prepara uma expedição. Mais uma. Desta vez, com a Sicília em mente, onde a presença muçulmana e as disputas mediterrâneas continuam sendo uma ferida aberta na imaginação imperial. A ideia de recuperar, de projetar poder, de não aceitar limites, ainda vive nele. Mesmo velho, ele pensa em campanha. O ferro ainda chama. E então, em 15 de dezembro de 1025, ele morre. A morte de Basílio não é apenas o fim de um reinado longo, é o fim de um método sustentado por uma personalidade. O império que ele deixa é, no papel, formidável. Fronteiras ampliadas, inimigos esmagados, tesouro cheio, prestígio alto. Mas a força dele foi construída com uma disciplina que exigia um disciplinador. E quando o disciplinador some, a disciplina vira lembrança. Constantino VIII assume. E com ele, a corte respira de outro jeito. O ritmo muda. O tilintar do ouro continua, mas agora ele soa mais como gasto do que como reserva. O ferro continua, mas agora ele soa mais como ornamento do que como ferramenta. Os magnatas, que durante décadas foram contidos, começam a sentir espaço. As decisões que Basílio tomava com frieza e rapidez passam a ser tomadas com hesitação, com favoritismo, com concessões que parecem pequenas, até que se acumulam. O legado de Basílio é, por isso, duplo como o som que marcou o reinado. Ele elevou o império a um auge que poucos conseguiram. Ele mostrou que a guerra pode ser administrada, que a administração pode ser arma, que o Estado pode esmagar resistências se tiver paciência, dinheiro e disciplina. Ele anexou a Bulgária e redesenhou o mapa político dos Balcãs. Ele impôs respeito no Oriente. Ele fez do tesouro uma fortaleza. E, ao mesmo tempo, ele governou de um modo tão pessoal, tão centralizado na própria energia, que o império, ao perdê-lo, perde também. O hábito de obedecer a uma mão firme. O sistema que ele aperfeiçoou não era apenas instituições. Era ele dentro das instituições, como uma lâmina dentro da bainha. Sem a lâmina, a bainha é só couro. É difícil imaginar Basílio sorrindo. Difícil imaginá-lo relaxando. Ele parece, nas fontes e na memória, um homem feito de vigília. Um imperador que preferia o frio da campanha ao calor da intriga palaciana. Mas que, paradoxalmente, dominou a intriga palaciana justamente por não se deixar seduzir por ela.
Um homem que usou terror e clemência como instrumentos de governo, que transformou prisioneiros em mensagem, que transformou rendições em contabilidade, que transformou a vitória em reorganização administrativa. E talvez seja por isso que o epíteto bulgaróctono gruda nele com tanta força. Porque resume o ferro. Mas o reinado dele não foi só ferro, foi ouro. Foi a capacidade de fazer o império funcionar como máquina de guerra e de arrecadação ao mesmo tempo, sem que uma parte devorasse a outra. Foi a capacidade de manter o Estado acima das famílias poderosas, de impedir que o trono virasse prêmio de generais. Foi a capacidade de insistir por décadas numa guerra que muitos teriam abandonado como impossível. Só que insistir por décadas tem um custo humano e político. O império, sob Basílio, aprende a depender de Basílio. E quando ele desaparece, o mundo volta a ser o que sempre foi. Um lugar onde o ouro atrai mãos demais, onde o ferro enferruja se não for usado com propósito, onde as fronteiras, por mais avançadas que estejam, são linhas desenhadas sobre terra viva, cheia de gente que lembra, que odeia, que negocia, que espera a próxima fraqueza. Basílio deixa um império enorme, e ao mesmo tempo, um império exposto ao próprio sucesso. Porque o auge cria complacência. E a disciplina, quando vira memória, vira mito. O mito de que a força é natural, de que o tesouro sempre estará cheio, de que o exército sempre vencerá, de que os magnatas sempre obedecerão, de que os Balcãs sempre estarão quietos, de que o Cáucaso sempre respeitará tratados. Mas Basílio sabia, e talvez tenha sido a última coisa que ele soube com clareza, que nada disso é natural. Tudo isso é construído, moeda por moeda, fortaleza por fortaleza, campanha por campanha, ano por ano, o ouro e o ferro. E depois dele, o som muda.